Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Professor Josias Matos, e nós queremos meditar em uma passagem bíblica extraordinária, certo? Que certamente norteará nossas vidas em uma direção mais que excelente de vitória, de bênção, de milagres, em nome do Senhor Jesus, certo? Eu quero falar de um encontro, de uma reunião, digamos que fosse, algumas bíblias referem-se a um jantar, certo? Mas eu prefiro me referir a um culto, porque onde Jesus sempre estava, haviam manifestações de louvor, adoração, gratidão, e acontecia milagres, prodígios e maravilhas. Então, eu penso que este ambiente realmente um ambiente muito propício para um culto, né? Haja visto que a passagem refere-se sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, o convite atendido por Jesus por Simão, certo? Em que Simão queria ter um encontro com Jesus e certamente alguns estudiosos relatam que seria um pouco difícil encontrar Jesus, ter encontro com Jesus no templo em que todos estavam ali reunidos, milhares de pessoas, certo? Sempre passavam pelo templo ali em Jerusalém, certo? Nas sinagogas, centenas também, seria um local um tanto quanto difícil de ter um momento com o mestre, e Simão faz o convite para Jesus estar em sua casa. E ali eles foram, se encontraram, Simão preparou, certo, o ambiente lá, né, a mesa, as cadeiras, certamente uma alimentação, né, porque sempre havia comunhão no partir do pão, certo, nesses encontros, e Jesus prontamente foi ali naquele lugar, certo? Por ser onisciente, Deus certamente sabia o que haveria de acontecer ali. A onisciência de Deus, ela é extraordinária. Às vezes nós estamos em um lugar, em um encontro, em um culto, certo? E Jesus está presente. Ele está ali naquele local, certo? Saiba disso. Independente, porque, por exemplo, deixa eu detalhar algo que algumas pessoas têm dúvidas quanto. Por que os 12? Por que os 12? Pelas 12 tribos? Pelas 12 portas? Na Nova Jerusalém? Certo? Muitos estudiosos defendem que Jesus tinha os 12 pelo fato de que a lei, ela dizia que para a manifestação sobrenatural do eterno, do divino, seria necessário que houvesse mais de 10 pessoas, certo? Então Jesus, sabendo disso, sendo rabino, um mestre, ele andava com os 12 discípulos, porque ele era um defensor, né, da lei, um cumpridor da lei, veio para cumprir a lei, né? Não para revogá-la, certo? E eu devo dizer, destacar que a lei, ela é importante e não foi banida, até porque o pecado também não desapareceu e o pecado não foi banido. Então, a lei, ela surge justamente para combater, esclarecer, até mesmo punir aqueles que cometem pecado, certo? Bem, então voltando à questão dos 12, então Jesus andava com os 12 porque a lei, ela realmente dizia que a manifestação de Deus em um ambiente certamente teriam que ter 10 a 12 pessoas, 10 pessoas, né? Exatamente 10 pessoas, né? E
Mateus andava com 2 a mais, né? Para prevenir, né? E então, hoje a graça, ela diz, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas, em meu nome ali eu estarei, né? Graças a Deus por isso, certo? E Jesus aceitou aquele convite, entrou, esteve ali, né? Na casa de Simão e assentou-se à mesa, né? Na sua posição nas cabeceiras, na mesa, o anfitrião em uma cabeceira, o sacerdote em outra, certo? E nas laterais da mesa, quatro lugares de cada lado, né? Certo? E aquela mesa foi ocupada e certamente a reunião começou a se desenrolar e o culto começou a ser dirigido, né? Foram dados ali, vamos fazer as aplicações pessoais, foram dadas oportunidades, ali as pessoas cantaram, tocaram, falaram, pregaram, testemunharam, disseram muitas coisas, certo? E Jesus ali assistindo, Jesus calado, certo? Não se manifestou, provavelmente, certo? E a Bíblia não especifica também, né? Ela só destaca o momento em que Jesus se manifesta na reunião e realmente o culto começou a desenrolar, né? Certamente nós participamos de muitas reuniões e muitos cultos e nós temos que ter muito cuidado, certo? Com as assembleias solenes, com as reuniões, certo? Em que Jesus está presente. Saiba disso. Jesus está presente, porque onde estiver, já falei, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estará lá. Mas nem sempre ele intervém. Nem sempre ele opera. Nem sempre ele se manifesta. E existe uma indagação por parte de muitos estudiosos, de muitos teólogos, de muitos mestres, de muitos doutores, certo? Que indagam e se perguntam: os milagres ainda existem? Na atualidade, na contemporaneidade, os milagres podem acontecer? Certo? E de fato, esta é uma dúvida porque com raridades nós vemos realmente alguns milagres hoje em dia, certo? Embora muitos milagres espirituais ocorram em virtude de mortos que viviam mortos no pecado e ressuscitam em Cristo, são curados em Cristo, eram paralíticos, né, espiritualmente e agora andam. Muitos milagres espirituais acontecem, certo? Mas aquela manifestação realmente que as pessoas indagam sobre um milagre visto a olhos nus, hoje se torna um tanto quanto difícil acontecer. E a resposta é muito simples. Porque os milagres deixaram de acontecer, certo? Os milagres acontecem quando algo interessante, algo espontâneo por parte de quem está cultuando aconteça no culto, certo? Quer dizer, o culto ele é realmente um ambiente propício para a manifestação do milagre e do poder de Deus, certo? Mas isso depende muito de quem está cultuando, certo? De quem está cultuando, entendeu? Então, a passagem bíblica, ela diz o seguinte, né? Vamos aqui. Jesus é convidado, já foi dito, para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Uma mulher conhecida por sua vida de pecado entra na casa. Ela ouviu falar que Jesus estaria ali, né? Ela ouviu falar que Jesus estaria ali. Jesus sentado na mesa, certo? E
ouviu-se um alarido, certamente, um alarido, né? Porque ali estavam somente os convidados, né? E ouviu-se um alarido. Aqueles fariseus desconheciam a presença daquela mulher, eles não contavam com a presença daquela mulher naquela ocasião. E ouve o alarido, deixa entrar, não deixa entrar, deixa sair, impede, etc e tal, né? Jesus, ouvindo aquilo, ficou lá, né, aguardando o que era que estava acontecendo, e aquela mulher entrou, né? Prostituta, pecadora, entra na casa. Ela olha, não foi convidada para o culto, portanto não tinha lugar para ela na mesa. Ela olha, não tinha lugar na mesa, certo? A mesa estava ocupada. E o que ela faz? Ela entra praticamente debaixo da mesa. Debaixo da mesa, certo? E quando ela faz isso, ela se prostra e começa a adorar. Então, de fato, o culto começou ali naquele dado momento. Embora tivessem já toda a programação rolando, né? Lá as oportunidades, eu quero dizer para você que não se detenha. Não se detenha. Se você não for convidado ao culto, vá ao culto. Se você não tiver oportunidade, não se preocupe. Se você não se você não for cantar, se você não for pregar, se você não for testemunhar, se você não for dar uma palavra, se você realmente não estiver tocando, não estiver, certo, participando diretamente da programação, vá ao culto. Vá ao culto. Porque independente da sua participação direta, certo, na programação, o culto é você. O culto somos nós, certo? E a partir desta consciência, certo? Você verá a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, o perdão, a graça, a prosperidade, a cura, aquilo que porventura você esteja necessitado, Ele está presente. Ele está presente, certo? Na igreja, no caminho, no trabalho, na escola, no carro, em sua casa, Ele está presente. O culto depende de nós. Cultuar é louvar, adorar, reconhecer o poder do Eterno, o poder do nosso Deus, que Ele opera milagres. Jesus continua operando milagres, prodígios e maravilhas, só depende de cada um de nós. Ela se aproxima de Jesus enquanto Ele está reclinado e unge os seus pés com perfume, enquanto chorava e enxugava com os seus cabelos. Julgaram aquela mulher. Simão, os fariseus, eles julgaram a ação daquela mulher e questionaram a capacidade de Jesus, certo? Em reconhecer que mulher era aquela. Por quê? Jesus era profeta. Então ele saberia quem era aquela mulher. Eles, quem sabe, esperaram que Jesus dissesse: não, olha, saia daqui, você é uma pecadora, afaste-se, esta é uma reunião fechada, certo? Esta é uma reunião fechada, é uma reunião exclusiva, certo?
é somente para aqueles que foram... Não, o culto, ele é aberto. O culto é para todos. E isso, inclusive, não é religião. Não é religião. Certo? Isso não é um privilégio de instituições religiosas. Não. O culto é para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus usa a situação para ensinar sobre o perdão e a gratidão. Certo? Ele usa esta situação. Então, o que Jesus faz? Jesus, neste dado momento em que esta mulher, ela se prostra, ela chora, ela quebra o vaso, certo? E começa a ungir os pés de Jesus. Quando você se prostra, quando você adora, quando você suplica, quando você clama, quando você se derrama, quando você se humilha, Jesus não consegue ficar de pé. Não consegue ficar sentado. Não consegue ficar estático. Ele ouve. Eu estou ouvindo um alarido, eu estou ouvindo uma voz, eu estou ouvindo um sussurro, eu estou ouvindo um clamor. Ele se levanta. Agora ele se levanta e vai justamente fazer parte, efetivamente deste culto, fazendo o que melhor sabe, a manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida dos que cultuam, sobre a vida dos que buscam, sobre a vida dos que se humilham, sobre a vida daquele que necessita de uma grande intervenção espiritual, que era o caso daquela mulher. O caso daquela mulher, certo? E Jesus, ele pega e diz, ele usa uma parábola, Ele usa uma parábola. Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Certo? E ele disse: dize-me, ó mestre, dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? Certo? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, aquele quem mais devia, certamente amará mais. Certo? E vamos ver. Mas aquele a quem pouco é perdoado. Então, vamos aqui. Porque, bem, eu me perdi aqui um pouco. Não me tente. Tá. Voltando. Então, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse-lhe: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Vês tu esta mulher? Simão ficou ali, Agora, Jesus vai realmente repreender esta mulher.
E as pessoas ali vão, até que fim que ele vai reconhecer que foi um desperdício, né? Um desperdício. Um unguento caríssimo. Um unguento caríssimo, certo? Foi despejado ali. Entendeu? E Jesus disse: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Isso aqui eu reflito agora. Interessante, né? Muitas vezes nós esperamos o clímax do culto para nós começarmos a adorar, né? Para nós começarmos a louvar, a bendizer, certo? E esta mulher, no dado momento que ela entrou na casa, ela já veio adorando. Ela já veio adorando mesmo. Ela se prostrou, ela chorou, ela limpou os pés do Senhor, ela beijou os seus pés, ela ungiu os seus pés. Talvez ela nem soubesse o que estava sendo tratado na reunião. Porque muitas coisas se tratam em reuniões. E às vezes tratam tantas coisas e esquecem de adorar a Deus, que é o propósito do culto. O propósito do culto é tão somente adorar. É tão somente adorar. Nada mais. Nada mais. Certo? Então, incrível que ela já entrou na reunião na casa e começou a adorar a Deus, fez este ato, né, de adoração ao reconhecimento da presença de Jesus ali, do quanto ele era importante e do quanto ele poderia intervir em sua vida, como interviu, de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Portanto, os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Certo? Por isso te digo, sim, o sacerdote, ele tem as honras. Ele tem as honras ao estar no culto, ao estar na sinagoga, ao chegar nos lugares. É o sacerdote. Ele foi convidado pelos fariseus, pelos homens da lei, pelos que realmente conheciam, né? Conheciam a lei e deveriam saber disso, que ali não ofereceram água, não lhe beijaram no rosto, o sacerdote, não ungiram, né, os dedos aqui, né, a orelha, a bolinha da orelha, né? A palavra diz que é na cabeça, certo? Os pés, né? Nada disso, certo? Nada disso. E aquela mulher o fez. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Muito amou. Certo? Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pouco ama. Ela era uma transgressora, uma pecadora, estava realmente desesperada para ser alcançada pelo grande milagre. Certo? E aqueles homens da lei, bem, não
prestaram um culto devido. Não prestaram um culto devido. Então pouco amaram. E ela muito amou, porque o benefício foi extraordinário. Mudou a vida daquela mulher, certo? E disse a mulher, a ela: os teus pecados te são perdoados. E os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Meus amigos, meus irmãos, dá outra mensagem. Só essas duas frases. Só esta menção. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Imagine uma pessoa quebrada, sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma possibilidade de... Essa mulher vivia atormentada. Essa mulher, ela vivia angustiada. Ela era discriminada. Ela era conhecida como uma mulher pecadora. Certo? Que deveria ser apedrejada, deveria pagar pelos seus pecados, né? Porque os seus pecados realmente eram. E o pecado, ele é, de fato, ele resulta em morte. Ele resulta em morte. E aquela mulher estava com a sentença de morte decretada. Certo? Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Todas as vezes, meus queridos, que nós nos encontramos com Jesus e sabemos de fato o nosso papel quanto adoradores, quanto os que cultuam ao Deus vivo, ao Deus eterno, imortal, invisível, a quem merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a soberania. Quando nós desempenhamos, certo, não como um simples papel, mas como realmente ali, sabe, necessitados, carentes, dependentes dessa intervenção divina, dependentes de um milagre, Perdoados estão os teus pecados. Meus queridos, não dá nem para imaginar, nem para mensurar a carga, o peso, o filme que passou na cabeça daquela mulher, hein? Que coisa maravilhosa! E mais, vai-te em paz. Imagine o próprio Cristo ministrar, entregar uma paz sobrenatural, verdadeira àquela mulher que está à minha e à tua disposição. Esta paz verdadeira, esta paz que excede todo entendimento, esta paz que realmente é um grande milagre, foi um grande milagre. Ele opera milagres. Até hoje, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós em entrarmos em sua presença, certo? E o adorarmos como Ele é. Este reconhecimento do seu poderio, da sua grande e sobrenatural desejo, vontade de nos abençoar, de nos achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Já pensou essa manifestação? Vá ao culto com um propósito, certo? Sabendo que Ele está presente, mas que
Ele pode operar milagres? Pode. Depende de nós. Muitos cultos, ele está presente pela sua onipresença, mas não acontece nada. Muitos saem do mesmo jeito que chegaram. Muitos abandonam. Muitos abandonam o seu amparo. Não abandones o meu amparo, queridos. Quem abandona o amparo de Jesus está condenado. Condenado. Certo? E ali aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quando você for ao culto, não perca a oportunidade. O mestre está lá. Ele está lá. Ele está esperando a manifestação. Ele está esperando o seu louvor, a sua adoração, o seu sacrifício vivo e agradável. Vivo e agradável. O nosso culto racional, certo? É o entendimento. Nós temos que entender. Nós temos que entender. Certo? Não é. Não. Eu fiz a minha parte, fui lá, frequentei, sabe? Então essas assembleias solenes estão realmente dificultando a manifestação dos milagres. Em assembleias solenes não há milagres. Na rotina não há milagres. Certo? Na religiosidade não há milagres. No ativismo religioso não há milagres. Certo? Milagres acontecem no verdadeiro culto, em que ele está presente e tem algo sobrenatural para entregar a você. Para entregar a você. E eu sei que esta palavra, ela vai ser germinada em terra fértil e vai surtir efeitos sobrenaturais, certo? Dessa manifestação de Deus em sua vida, o seu milagre, aquilo que você acha impossível acontecer, vai acontecer, porque você sabe como adorar, você sabe como chamar a atenção do Mestre, você sabe dar a honras a Ele que merece toda a honra, certo? Que Deus nos abençoe de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Leia esta passagem bíblica, certo? E você realmente aprenderá ainda muito mais. O Espírito Santo vai falar com você de uma forma poderosa, poderosa mesmo, e você verá o quanto é importante sabermos cultuar a Deus e que Ele está presente se tiver dúvidas, 3, 4, 5. Tem pessoas que se entusiasmam, se emocionam em meio à multidão. Em meio à multidão. Isso é um pouco arriscado, porque isso envolve muita emoção. Existem muitas catedrais superlotadas, mas também existem muitas romarias que as pessoas vão e voltam porque são marcados pela emoção. Aquele clima de muita emoção, né? Parece ser de fato uma manifestação de fé, uma manifestação, certo, de algo advindo do eterno, de Deus, mas não passam de puras emoções. Puras emoções. É o que marca as pessoas, esses momentos de emoção, certo? Eu fiz uma matéria, fotojornalismo,
E eu tive que fazer uma cobertura de um grande evento que acontece em Belém. E eu fui naquele evento. E ali eu constatei esta verdade e eu tive uma indagação, uma pergunta esclarecida. Por que essas pessoas, elas quando vêm pela primeira vez, elas voltam a cada ano? Cada ano. É uma atmosfera, você sente uma atmosfera daquela emoção, sabe? Ali, aquela multidão, aquela música, né? E aquela luz baixa, aquele clima que parece ser de um culto, mas não passam de ativistas religiosos, não passam de assembleias solenes que Deus já não mais suporta, que Deus realmente rejeita. E este é um cuidado que todos nós devemos ter. Este é um cuidado que todos nós devemos ter. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus disser que sim. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe.